Porém, eu quero deixar uma palavra para o seu coração, eu quero compartilhar algo com você aqui, hoje, algo da parte de Deus que vai nos desafiar e que tem o objetivo de nos desafiar a entender o verdadeiro evangelho de Jesus, o porquê homens e mulheres têm dedicado a sua vida e têm feito um trabalho excepcional ao redor do mundo, mesmo diante de tanta luta, mesmo diante de tanto sofrimento. Eu não tenho nada de especial. Porém, nos últimos anos, os últimos 9 anos, eu tenho dedicado a minha vida, entendendo o chamado de Deus para servir cristãos perseguidos ao redor do mundo. Tenho dedicado toda a minha juventude, minha família. Eu sou casado há 11 anos, namoro com a Débora desde os meus 15 anos de idade. E nos últimos anos nós temos dedicado todos os nossos esforços, tudo que Deus tem nos dado com esse objetivo de servir cristãos ao redor do mundo. E quando a gente fala a respeito de cristãos perseguidos ao redor do mundo, muitas das vezes vem um sentimento no nosso coração de que eles são os pobres coitados, tadinhos desses irmãos, coitados. Às vezes a gente pensa que esses irmãos são vítimas. Em dado momento, sim, são vítimas, mas, na verdade, esses irmãos vivenciam o maior de todos os privilégios que um cristão pode viver na sua vida e na sua caminhada com Cristo. Um evangelho digno de ser perseguido. Um evangelho digno de sofrer por amor a Cristo. A gente vai ver que Jesus, durante a sua caminhada aqui na terra, ele vai fazer alguns alertas a nós, enquanto igreja, a respeito de falsos evangelhos que seriam pregados no nosso tempo. Jesus, ele vai fazer alguns alertas para que nesse tempo em que nós estamos vivendo, alguns evangelhos que não é o evangelho dele, a verdade dele seria pregada. Cristãos perseguidos ao redor do mundo todos os dias me ensinam a respeito do verdadeiro evangelho de Jesus e me faz lembrar do verdadeiro evangelho. Lucas capítulo 10, o versículo 1 e o versículo 2. Você que pode, abre a sua Bíblia e acompanhe comigo o texto que vai dizer assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante deles e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E eles lhe disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Esse texto, principalmente numa conferência missionária, talvez seja o texto mais pregado em toda a história. Ele é um dos textos que desafia o nosso coração, e o Senhor pedindo aos seus discípulos, a esses homens, para que clamassem ao Senhor, para que mandasse trabalhadores, e a gente vai ver, nesse texto aqui, algumas coisas relacionadas à missão de Deus, ao Evangelho de Jesus, sobre servir a esse Jesus. A gente observa de que servir a Jesus é maravilhoso. Eu acho que isso é unânime entre todos nós que estamos aqui. Se você é um servo de Deus, alguém que entregou sua vida a Jesus Cristo, que confessou Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, é uma verdade, eu quero crer que seja uma verdade, de que você não se arrepende de ter feito essa escolha. Eu nunca encontrei com ninguém que disse assim: eu me arrependo do dia em que eu aceitei esse Jesus. Não existe essa pessoa. Porque o próprio Jesus, quando a gente faz parte da sua família, passa a fazer parte do seu povo, e ele faz alguns alertas a respeito da vida e da nossa caminhada com ele, de como seria. Porém, ele nos promete que estaria conosco todos os dias. Nós, cristãos, fazemos parte da única religião no mundo em que aquele a qual nós servimos caminha conosco todos os dias. Nenhuma outra religião nos garante isso,
de que o Mestre a qual nós cremos, confessamos, adoramos e nos reunimos aqui, está conosco todos os dias. Nenhuma outra religião promete e cumpre isso. Mas a gente vai ver que Lucas, no capítulo 10, Jesus está diante dos discípulos, das pessoas que querem ser enviado. Ele já tinha enviado os 12, ele já tinha feito multiplicação de pães. Pedro já tinha feito talvez uma das maiores confissões de toda a Bíblia, de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele qual nós iríamos trabalhar para o resto das nossas vidas em favor. A gente tem um grande embate entre quem é o maior e quem era o menor, quem sentaria ao lado de Deus e quem não sentaria. A mensagem daqueles que querem o seguir. Lucas capítulo 9, no capítulo anterior, vai falar algumas coisas importantes para aqueles que querem fazer parte de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 9 vai nos ensinar algumas características a respeito de quem quer fazer parte dessa colheita que o Senhor está falando aqui. Ele vai dar algumas orientações a respeito de como a nossa vida será. Aqueles que querem ser semeadores, aqueles que querem fazer parte dessa multiplicação, desse envio de Jesus que ele estava prestes a fazer aqui. A gente precisa voltar agora, e eu te convido a voltar, em Lucas capítulo 9, no versículo 57 até o versículo 62, para a gente debruçar sobre esse texto e entender algumas coisas importantes a respeito daqueles que querem viver o verdadeiro Evangelho de Jesus. Lembra que eu disse que hoje nós temos pessoas vivenciando e pregando um falso Evangelho? Porém, hoje eu quero falar com você, não porque eu sou melhor, porque eu tenho algo especial, não, é porque a gente vai debruçar debaixo da palavra, para que a gente entenda o que é o verdadeiro Evangelho de Jesus e como devemos vivenciar esse verdadeiro Evangelho. A gente vai ver Lucas capítulo 9, no versículo 57 e 58, ele vai dizer assim, Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58. Quando andavam pelo caminho, um homem lhes disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus os seus ninhos, mas os filhos do homem não têm aonde reclinar a sua cabeça. A mensagem que nós temos ouvido nessa geração, nesse tempo, nunca foi uma mensagem tão cercada de alimento para pessoas egoístas, egocentristas, vaidosas e que só pensam em si. Nunca, em toda a história da igreja, a mensagem do Evangelho foi tão corrompida para agradar pessoas vaidosas, egocentristas, pessoas individualistas, pessoas envaidecidas que a todo tempo só pensam em si próprio. A todo tempo a gente vê, basta abrir a lupinha do Instagram, né, pastor? Mensagens com o objetivo de alimentar o nosso ego, a nossa individualidade, as nossas vontades, os nossos prazeres. E a gente vai ver que a igreja tem se tornado, nos últimos anos, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, uma mera fornecedora de experiência. Olha, eu e o pastor estávamos sentados aqui, o pastor não sabia do que eu ia falar e nós falamos sobre isso. A igreja tem se tornado, nos últimos dias, uma mera fornecedora de experiência aos seus membros que se comportam como pessoas que vêm para consumir algo apenas. Sentam para consumir. Eu venho aqui para receber algo, mas a partir que eu saio eu não tenho compromisso com mais nada. Nada mais importa. Importa mesmo é a minha vida, o meu eu, a minha casa, o meu, tudo meu, para mim, eu quero... Isso é um falso evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho do consumismo, onde a gente só pensa em si próprio, isso não é o evangelho. Se você tem escutado esse evangelho, aí mundo
fora, e eu tenho a certeza de que você não tenha escutado esse evangelho nessa igreja, mas se você tem escutado, talvez o seu pregador do YouTube favorito, e a mensagem que esse pregador traz é a respeito de você se satisfazer, Deus satisfazer as suas vontades, fuja desse cara. Fuja desse evangelho. Se afaste disso, porque isso não é o verdadeiro evangelho. Alguns anos atrás, Deus nos deu o privilégio de servir a um homem no Sudão. Um homem e a sua família. Por questões de segurança, obviamente, a gente nunca divulga e fala o seu nome verdadeiro. O seu nome a gente chama ele de Mohammed. Mohammed porque no Oriente Médio, em países de grande maioria muçulmana, é o nome normal, como José Maria aqui no Brasil. Francisco é um nome comum. Mohammed o seu pai e a sua família eram líderes de uma mesquita no Sudão. Mohammed, junto com o seu pai, era responsável por essa mesquita. Ele era o sheikh dessa mesquita. O sheikh dessa mesquita quer dizer que ele era o pastor dessa mesquita islâmica. E Mohammed, dado o momento, chega no seu período ali da juventude, vida adulta, Mohammed vai ser enviado pelo seu pai e pela sua mesquita como um missionário islâmico para uma outra região do Sudão, com o objetivo de evangelizar cristãos. Mohammed vai, prepara, recebe toda a instrumentação necessária para que ele exercesse esse trabalho, e ele vai. Chegando lá, Mohammed fala, agora eu preciso entender como que vivem esses cristãos. O que vivem, o que comem, como se vestem, o que falam. E Mohammed vai, então eu preciso entender ele lendo o que eles leem. Ler a Bíblia deles, o manual deles. E Mohammed vai numa farmácia, num posto de gasolina, não sei, num mercadinho qualquer, e compra uma Bíblia. Comprando uma Bíblia, ele começa a ler a respeito dessa Bíblia, começa a ler para entender como que os cristãos agem, como que Deus age, como que o Cristo que se revela a esses cristãos age. E Mohammed tem um encontro com Jesus dentro de um quarto de hotel. E Mohammed diz que nesse momento que ele tem esse encontro, dentro do quarto de hotel, ele fala que Alá se revelou a ele, dizendo que Jesus era o Salvador da sua vida. Mohammed, então, volta para casa e chega diante do seu pai falando assim, pai, então, a missão que eu fui enviada falhou, porque Alá se revelou assim. E o seu pai, como assim? Alá se revelar a você? Você é um Zé Ninguém? E ele vai dizer, eu entendi que Jesus é o suficiente Salvador da minha vida. E o seu pai, num ato de repúdio, na cultura muçulmana, eles cospem na sombra com o objetivo de dizer para aquela pessoa que você é uma vergonha. E o seu pai cospe na sombra de Mohammed e fala assim, saia, junta suas coisas, saia de casa agora, e eu estou dando uma ordem aos seus primos, a toda a nossa família, que se você se aproximar, em menos de 2 quilômetros da nossa casa, todos eles têm ordem para te matar. Você é uma vergonha para a nossa família. Mohammed pega suas coisas, sai de casa, Mohammed vai viver numa outra região, e Mohammed, como eu disse, em alguns países, quando você se converte, é proibido para um outro cristão dar emprego, e principalmente para Mohammed, porque o seu pai era líder de uma das mesquitas, então ele tinha influência naquela região, e Mohammed então vai viver à margem da sociedade. Mohammed vai se alimentar de resto de comida de restaurante, vai viver como um mendigo. Um dia um pastor está passando, vê Mohammed sentado no chão como um mendigo, todo sujo, comendo um resto de comida. Deus fala com esse pastor, ajuda esse homem. Esse pastor pega Mohammed, leva Mohammed para sua casa, cuida de Mohammed durante todo o tempo que ele ficou lá. Mohammed toma banho, se alimenta, esse pastor cuida dele, de todas as necessidades. Esse pastor, Mohammed, passado algum tempo, casa com a filha desse pastor. Esse pastor resolveu, a vida de Mohammed. Deu casa, comida e ainda uma filha para ele casar. Resolveu por completo. E Mohammed vai se tornar um pastor depois na igreja desse pastor, enfim. Conhecemos Mohammed junto com o pastor Mário. Pastor Mohammed começa
começar a coordenar projetos da Mais no Sudão, com o objetivo de fortalecer cristãos, de fortalecer a igreja naquela região. Então, um certo dia, o pastor Mário viaja para o Sudão com o objetivo de encontrar Mohamed e, a partir desse encontro, visitar os projetos que nós estávamos desenvolvendo ali. O pastor Mário encontra Mohamed. Oi, Mohamed, tudo bem? Aquela coisa toda. Quando você chega, Mohamed o recepciona, leva para o hotel. E eles combinam, amanhã a gente se encontra aqui tal hora para a gente já sair. A gente toma um café junto e a gente já sai. Vira a noite, Mohamed era para chegar de manhã, não chega. Marcaram às 10, nada de Mohamed, deu 11, nada de Mohamed, deu meio-dia, nada dele, 1h, 2, pastor Mário sobe, fica no quarto, nada de conseguir falar com ele, enfim. Passado o final quase do dia, Mohamed chega. Mohamed chega todo arrebentado, machucado, e o pastor Mário, Mohamed, o que aconteceu? Você não veio, não deu notícia, o que aconteceu? Ele falou, não, pastor, eles me pegaram de novo, mas eu já resolvi. Está tudo certo. Ô, pastor Mário, não está tudo certo. Como assim eles te pegaram de novo? Aí eles vão sentar e vão começar a conversar. Mohamed vai contar para o pastor Mário que de 15 em 15 dias, um grupo de uma mesquita próxima à sua casa, encontravam eles na rua, jogavam dentro de um carro, levavam ele para dentro de um galpão, batia nele, dava uma surra nele, no final urinava nele e mandava ele embora. E o pastor Mário, mas quantas vezes eles estão fazendo isso? Quando isso aconteceu? Ah, pastor, já perdi as contas. Está acontecendo de 15 em 15 dias, mais ou menos. E Mohamed vai contar essa história assim, com maior naturalidade. Ô, pastor, estou aqui, eu apanho de 15 em 15 dias. Eles me levam, me batem, depois urinam em mim, está tudo certo. E ele vai contar isso naturalmente, como se fosse algo normal da vida. Porém, o pastor Mário vai perguntar a Mohamed sobre a sua família. Mas e a sua família, Mohamed? Nessa hora, o que era natural, a história que estava sendo contada de maneira natural, muda. O semblante de Mohamed muda e ele vai falar sobre os seus filhos. Pastor, então, meus filhos estavam indo para a escola. Os filhos desses homens que me batem tacou uma pedra nas costas da minha filha, ela está sem andar tem alguns dias. Tá, Mohamed, mas e a sua esposa? E Mohamed vai contar, talvez, uma das histórias, essa história, na verdade, é a história que me fez hoje estar na Mais. De entender de que eu quero servir, dedicar o resto da minha vida para servir homens e mulheres como Mohamed. E Mohamed vai contar a história da sua esposa, que certo dia ele estava dentro da sua casa, fazendo uma refeição com a sua família. Esses homens invadem a sua casa, prendem os seus filhos dentro do banheiro, e fazem com que Mohamed assista ao estupro coletivo da sua esposa. E a única coisa que esses homens queriam que Mohamed falasse era que ele negava Jesus. Esse Mohamed tem que presenciar isso, e ele contando isso para o pastor Mário, não de maneira mais natural, mas com um semblante abatido sobre isso. E o pastor Mário desenrolando a conversa, e Mohamed vai dizer assim, pastor Mário, esse é o momento que eu mais me envergonho. Mas não é pelo fato da minha esposa ter sido molestada por esses homens. Mas esse é o momento que eu me envergonho, porque é o momento que eu quase neguei a Cristo. E se a gente for olhar de maneira natural, Mohamed tinha todos os motivos para negar. Mas só que a sua esposa, passando por um momento como esse, talvez uma das maiores exposições e a maior violação que uma mulher pode vivenciar na sua vida, a sua mulher vendo que Mohamed estava prestes a esmorecer na fé e prestes a se entregar. Essa mulher grita e diz assim, Mohamed, não nega, porque Jesus é a única coisa que a gente tem. Não nega, porque Jesus é a única coisa que nós temos. E Mohamed não nega, esses homens saem, o pastor Mário bate na mesa e fala assim, acabou. Acabou. Nós vamos encerrar nossos projetos aqui no Sudão, não dá mais, nós não vamos ficar mais aqui. Chega, nós vamos te levar embora para o Brasil, nós temos parceria com a igreja, uma igreja árabe em Foz do Iguaçu. Você vai poder pastorear o seu povo lá no Brasil em liberdade, seus filhos vão poder crescer. Chega, acabou. Se você ficar aqui, Mohamed, você vai morrer. Não dá mais, nós temos contato na embaixada, acabou. O pastor Mário traçou todo um plano para que nós trouxéssemos Mohamed para o Brasil ali naquele momento.
E Mohamed vai virar para o pastor Mário e falar assim: pastor Mário, o senhor não entendeu. Lá naquele quarto de hotel, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, naquele dia eu morri. Eu morri para esse mundo, para viver uma vida que não é minha, mas é uma vida que Deus tem o controle sobre ela. Naquele dia, naquele quarto do hotel, aquele dia eu morri. Eu já morri, eu não vou morrer, eu já morri. E Mohamed vai falar algumas coisas para o pastor Mário. Além disso, o pastor Mário nessa hora fica envergonhado com toda a situação. E Mohamed vira para o pastor Mário, dentro dessa conversa, encurtando, ele vai dizer assim: pastor Mário, Jesus deu a vida dele pelo Sudão. Nada que eu fizer, nada que eu possa fazer será maior do que isso, ou compensará isso. E quando eu ouço histórias como essa, de homens e mulheres, que estão pagando um preço altíssimo por causa do Evangelho de Jesus, eu entro um pouco em confronto a respeito do Evangelho em que eu propriamente vivo. Porque o Evangelho que nós vivemos é, de fato, irmãos, um Evangelho light, fraco. A gente é pressionado com uma chuvinha que cai na hora do culto, a gente não vem mais na igreja. As nossas pressões são essas. Ah, o pastor essa noite não falou comigo. Ah, amanhã eu não vou. Ah, mas fulana fez... Não, as nossas pressões são essas. Mas quando eu vejo esse texto que Jesus está falando para esse homem que está dedicado a largar tudo, a fazer com que, a seguir ele por onde quer que ele fosse, esse homem que acabou de dizer: Senhor, aonde quer que o Senhor for, eu vou atrás. Jesus vai falar para esse homem a respeito sobre a sua vida, de que o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Jesus está se referindo sobre o preço que nós temos que pagar para vivenciar o verdadeiro Evangelho. Se alguém disse algum dia para você que o Evangelho não tem um preço a ser pago, e quando eu estou falando sobre o Evangelho ter um preço, eu não estou falando sobre a nossa salvação em Jesus, não estou falando sobre nós pagarmos um preço para adquirir essa salvação, porque essa salvação foi nos dada através do sacrifício de Cristo, mas estou falando sobre vivenciar o Evangelho de Jesus todos os dias. Isso sim tem um preço, meu irmão. Requer renúncia. Requer abrir mão das suas vontades, dos seus desejos. Jesus está dizendo para esse homem, que está dizendo assim: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. Ele está dizendo assim: meu amigo, o negócio é o seguinte, o Evangelho ele tem um preço a ser pago, você está disposto? Eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Você vai? É isso mesmo que você quer? E a gente vai ver que seguir a Cristo não é apenas um entusiasmo do momento. Seguir a Cristo não é uma emoção ou palavras bonitas que nós postamos na nossa rede social. Servir a Cristo envolve renúncia, desapego, disposição em abrir mão do conforto, das nossas vaidades, dos nossos individualismos, da nossa individualidade. Paulo vai dizer, no livro de Gálatas 6, 7, ele vai falar sobre as marcas de Cristo. Eu não vou abrir, mas depois você lê 2 Coríntios 11, 23, também vai falar sobre isso, sobre as marcas de Cristo, daqueles que querem vivenciar o verdadeiro Evangelho. E quando a gente vê histórias como essa, como a de Mohamed, de gente que está gastando a vida de fato, por causa do Evangelho, eu me envergonho com o tipo de Evangelho que eu vivo. E me faço uma pergunta: será que o Evangelho que eu vivo é verdadeiro? A segunda coisa que Jesus ele vai nos ensinar a respeito daqueles que querem vivenciar o verdadeiro Evangelho, está em Lucas capítulo 9, no versículo 59 e 60. Vai dizer assim: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu confesso que eu fiquei um pouco irritado com Jesus.
Porque essa palavra de Jesus para esse homem é muito dura. Eu falei, poxa, Jesus, ele só queria ir lá sepultar o pai. É rapidinho, vai lá, sepulta. E é um momento de dor. Mas, na verdade, esse texto não está se referindo na literalidade do sepultamento do seu pai. Eles estão se referindo a uma cultura da época, onde o filho, após a morte do pai, recebia toda a herança. Então, esse homem está dizendo assim, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, depois eu faço aquilo que o Senhor, deixa primeiro o meu pai morrer, eu sepultar ele, e depois. Então, eles não estão num ambiente aqui de velório. O velório não está acontecendo aqui nesse momento. O pai desse homem não está morto. Eles estão falando sobre algo que vai acontecer. E eu entendendo sobre isso, eu me fiz essa pergunta. Será que eu não tenho falado isso para Jesus quando Ele me chama para fazer aquilo que é para mim fazer? Deixa primeiro eu sepultar o meu pai, depois eu faço aquilo que o Senhor está me chamando. Eu venho de uma família, eu já comentei até com o João, eu venho de uma família que tem vínculos políticos na cidade. Eu tinha um sonho desde criança. Eu tenho um tio que foi prefeito, hoje é deputado, enfim. Eu tinha um sonho de ser prefeito da minha cidade. Eu falei, eu vou vivenciar isso, pastor, a todo custo. Na hora que meu tio sair, eu pulo no barco. Eu entro na fila. E um dia Deus falou com a minha esposa. Falou comigo. A gente ia nas igrejas, cidade de interior, tem muito intercâmbio de igreja, sabe? E sempre tinha a irmã do coque. Ô, irmã abençoada. E falava tudo o que nós estamos vivendo hoje. E eu falava assim, que missão, irmã? Você está doida. Estou fora. Eu quero outra coisa para a minha vida. E toda igreja, Deus falando. E eu vivendo a minha vida. A gente tocando o nosso barco. Vamos embora, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Ganhar dinheiro, construir a nossa casa e vamos seguindo. Só que um dia Deus falou com a gente de maneira clara, audível, e que não houve dúvida de que Ele estava chamando a gente para o ministério. E eu falei assim, e agora? Deus falou comigo, agora eu tenho que falar com Débora. Eu fui para casa, falei assim, Deus, isso aí vai ser, eu quero ver o Senhor falar com ela. Comigo é mole, eu quero ver com ela. Quando eu cheguei, Débora estava chorando. E falando assim, Vinícius, eu tive uma visão. Irmãos, nós somos presbiterianos. Para um presbiteriano ter uma visão, tem que ser Deus, hein, pastor? Tem que ser Deus mesmo. E ela falou assim, eu tive uma visão. E nessa visão a gente estava se desfazendo das nossas coisas e indo embora para um outro lugar. Eu falei, Débora, então Deus está confirmando, porque Ele falou isso com a gente. Viver o Evangelho de Jesus exige que em alguns momentos a gente precisa readequar as nossas prioridades de vida. Vai chegar um momento em que algumas prioridades que hoje você tem como 0,1, no reino de Deus você vai precisar rebaixar ela para 0,2. Porque o reino de Deus precisa ser a sua prioridade 0,1. Não existe servos de Jesus onde a prioridade dele não seja o reino de Deus. Eu tenho uma certa, me permita dizer, uma certa crítica, pastor, à cultura do voluntariado. Porque o voluntário faz o que ele quer, a hora que quer, quando dá e quando pode. Mas nós não fomos chamados para vivenciar um reino de voluntários, mas um reino de servos. E reino de servos são aqueles que obedecem a palavra daquele a qual ele está servindo. Então a gente precisa, vai existir momentos na nossa caminhada, e Jesus está falando para esse homem, em Lucas capítulo 9, no versículo 59 e no 60, está falando para esse homem, você precisa refazer as suas prioridades da vida. Eu sei, você receber herança é importante, mas deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você vai e faz aquilo que eu estou te ordenando. Agora, faça uma autoavaliação, meu irmão, de quantas coisas Deus já falou com você, já te chamou, e você disse isso para Ele. Senhor, deixa primeiro eu sepultar os mortos. Meu pai, talvez você não falou que era para sepultar seu pai, para você receber uma herança, mas você falou assim, deixa primeiro eu terminar minha faculdade, depois eu faço. Aí você terminou a faculdade, Deus foi e te chamou de novo. Aí você falou assim, não, Deus, agora eu preciso ganhar um dinheiro, porque eu já tenho minha família, eu preciso constituir minha família. Depois que eu construir minha família, eu faço. Aí Deus foi, te abençoou,
você construiu sua família, aí veio os filhos, aí você falou, Deus, e agora? Eu tenho filho, mais uma responsabilidade. Deixa primeiro eu criar meu filho, depois eu faço aquilo que o Senhor me chamou. Aí você criou seu filho, está velho, idoso, olha para trás e fala assim, nossa, eu fiz foi coisa, hein? Mas eu fiz tudo o que eu queria fazer, mas eu não fiz nada do que Deus me chamou para fazer. Meu irmão, eu não estou pregando contra você ter bens, você construir uma boa casa, você ter um bom emprego. Não estou falando disso. Eu estou falando sobre a gente estabelecer prioridades. Porque talvez você está gastando a sua vida em algo que não é aquilo que Deus quer para você. Você está gastando a sua vida naquilo que Deus não te chamou para fazer. E nessa noite Deus está falando com a gente que nós precisamos restabelecer essas prioridades. A prioridade deve ser fazer a vontade de Deus e servir ao seu reino. Se essa não é a sua prioridade, eu te convido a refazê-la hoje. Sair daqui refazendo ela, em nome de Jesus. Tem um testemunho muito interessante da missionária Ellen Rosenberg. A missionária Ellen serviu durante muitos anos no Congo, pastor. E ela tinha um ministério muito específico, que era formar, ela era enfermeira e era formar outras enfermeiras. Ela tinha um ministério, durante o período da guerra no Congo, ela exerceu esse ministério de formar outras enfermeiras. Então ela vai para o Congo, junto com a sua igreja na Inglaterra, e ali começa a formar outras mulheres em enfermeira, enfermagem, e por aí vai, ela desenvolve um ministério belíssimo. Um dia ela liga para a sua igreja e fala assim, nós precisamos construir um hospital. A igreja envia o recurso financeiro, eles constroem o hospital, ela tem uma equipe pronta para atender aquela demanda. Só que no período da guerra, chega um certo dia de que a missionária Ellen é sequestrada, homens fazem atrocidades com ela, batem, maltratam aquela mulher, abusam dela. A sua organização missionária, que é o WEC, tira ela do campo naquele momento, leva ela de volta para a sua igreja, para receber para a Inglaterra, para receber todos os cuidados necessários, tudo que era necessário de uma pessoa que passa por uma situação como essa. Passa-se algum tempo, alguns anos, certo dia, ela já restabelecida, restaurada, vira para o seu pastor na sua igreja e fala assim, eu quero voltar para o Congo. O pastor, nós não vamos te enviar. Ela falou assim, se vocês não me enviarem, eu vou sozinha, porque Deus me chamou para ir para o Congo. Mas, Ellen, olha o que você viveu lá, como que você vai? Ela falou, eu vou, pastor, Deus está falando comigo. E a sua igreja envia ela novamente para o Congo. Quando ela chega lá, o hospital que ela tinha construído tinha sido totalmente destruído, tudo que ela tinha feito tinha acabado, e ela vai recomeçar. Recomeça, reconstrói o hospital, constrói um novo hospital, constrói um leprosário, forma o dobro de enfermeiras que ela tinha formado na primeira viagem, enfim. Chega o final do ministério, Ellen falece, certo dia vão fazer um compilado ou uma biografia da história de Ellen, e ela, dentro do diário dela, ao abrir em uma das páginas, estava escrito exatamente assim. O problema dos nossos dias e da igreja no Brasil é que eles querem Jesus e a fama, Jesus e o dinheiro, Jesus e o status, quando na verdade Jesus é o suficiente. A gente precisa refazer nossa prioridade de vida para mudar o curso da história que nós estamos vivendo. E para encerrar, o Evangelho de Jesus, aqueles que vivem verdadeiro Evangelho de Jesus, vai exigir determinados momentos da sua vida, desprendimento e foco. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62 vai dizer assim: A outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Quem trabalha com arado são pessoas que têm a função de abrir sulcos e abrir a terra para que possa receber a plantação. E não sei por qual motivo, pois você pergunta aí para um agrônomo,
esse arado precisa ser em linha reta. Você nunca vai ver uma plantação em zigue-zague, sempre em linha reta. E a pessoa que manuseia esse arado precisa ter foco. E Jesus está falando para esse homem, de que esse homem que está disposto a seguir ele, de que ele precisa ter foco durante a caminhada. E o foco, a falta de foco ou a perda do foco, sempre estão relacionadas às nossas paixões. Ninguém, num dia de calor, perde o foco para beber um copo de água quente. Ninguém. Mas bota a pretinha ali geladinha. A coquinha geladinha, pastor. Uma aguinha gelada. Porque nos satisfaz. Nos traz, alimenta o nosso desejo. Então o nosso foco, a perda do nosso foco sempre está relacionada às nossas paixões do dia a dia. Aos nossos desejos humanos. Quando a gente perde o foco daquilo que de fato Deus nos chamou para fazer, com certeza essa perca de foco está relacionada a essas paixões da sua vida. E Jesus está orientando esse homem a respeito dele voltar ao entendimento de que aqueles que põem a mão no arado não podem olhar para trás, porque não são aptos mais ao reino de Deus. Então, meu irmão, Jesus está dizendo para a gente hoje, aqui nessa noite, de que o verdadeiro evangelho de Jesus, ele tem um preço a ser pago. Não vai ser de vitória em vitória, de glória em glória. Não, isso aí é mentira. Vai ter vitória, vai ter glória, mas não é só isso. Tem um preço que a gente tem que pagar todos os dias para viver esse verdadeiro evangelho. Viver o evangelho de Jesus exigirá de nós refazer as nossas prioridades do dia a dia. E viver o evangelho de Jesus exigirá que a gente tenha foco e não se perca diante das nossas paixões do dia a dia. Eu encerro falando de uma história, e se puder, eu queria mostrar uma foto, que é a última foto de uma mulher negra. Essa foto é de Mônica. Mônica é uma cristã que nós atendemos junto com a Missão Voz dos Mártires e com o Peter, que eu falei do livro Preso com o Estado Islâmico. Mônica mora em uma determinada região da Nigéria. E certo dia, Mônica indo para a igreja com seu esposo, que era o pastor dessa igreja, ela é parada por um grupo. E esse grupo já havia fazendo algumas ameaças a eles, a respeito de fechar a igreja, porém eles continuavam com a igreja aberta e continuavam fazendo o trabalho que eles faziam. Porém eles são parados em uma moto e Mônica e o seu esposo são atacados por esse grupo. Mônica vê o seu esposo sendo decapitado na sua frente e ela corre em direção a um outro lugar com o objetivo de escapar daquilo, porém conseguem apanhá-la e fazem um corte no pescoço de Mônica, também com o objetivo de matá-la. Mônica é jogada ali, dada como morta. Chega a polícia depois, e quando vão recolher os corpos, observam que Mônica está viva. Quando tocam nela, observam que ela está viva. Jorrava ainda sangue do seu pescoço, levam ela para o hospital, junto com a Missão Voz dos Mártires, conseguimos todo o amparo necessário de hospital e tudo mais para que ela pudesse sobreviver. E passado algum tempo, nessa foto de maneira especial, essa mão é a mão de um médico americano que foi visitar Mônica junto com Peter nesse momento, para saber como ela estava. Porém, Peter vai fazer algumas perguntas, que é natural do nosso trabalho, enquanto organização missionária, para saber como que está a vida de Mônica, algumas perguntas que são praxes. Porém, nessa conversa, Peter vai fazer uma pergunta que não era uma pergunta de praxe. Peter vai chamar Mônica e vai falar assim: Mônica, diante de tudo isso que te aconteceu, tudo que você vivenciou, como é que está o seu coração em relação a Jesus? A sua vida em relação a Jesus? Como que está o seu coração em Deus diante de tudo isso que você viveu?
Mônica, com muita dificuldade de falar, com essa traqueostomia, vai puxar o ar, vai botar a mão no buraco da traqueostomia com o objetivo de tampar para que ela pudesse falar, e ela vai virar Peter. Com muita força daquela mulher, ela vai dizer assim: Peter, os meus olhos continuam na eternidade. Os meus olhos continuam no Senhor Jesus. Os meus olhos continuam na eternidade. Os meus olhos, Peter, continuam no Senhor Jesus. E Peter ali encerra aquela conversa, volta, começa a chorar. Ele conta que é um dos momentos mais marcantes de todo o seu ministério, presente visitando mais de 40 países com cristãos perseguidos. Esse momento em que Mônica dá essa resposta para ele, ele fala que ele aprende sobre ter foco no Senhor Jesus, sobre ter foco na eternidade, a ter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, porque Ele sim é digno de receber todo o nosso sacrifício. A gente vai ver que no capítulo 10, e eu encerro agora, e não estou mentindo, mas eu vou encerrar. Lucas 10, no capítulo 23, a gente vai ver Jesus tendo uma conversa com homens a qual ele tinha enviado. E Jesus vai falar sobre esses homens algumas coisas. Versículo 17, vai dizer assim: a outros 72 voltaram, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, porque os espíritos, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos, e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim como foi do teu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e a ninguém sabe quem era o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser se revelar. Versículo 23, ele diz assim: então ele se voltou para os seus discípulos e lhe disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, porque eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e muitos desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Jesus, ele poderia ter dado a missão de cumprir a grande comissão a qualquer pessoa na terra, a reis, aos anjos, aos discípulos que começaram esse movimento, mas esses discípulos poderiam viver, se fosse da vontade de Deus, 1000 anos, 10.000 anos, poderiam ser imortais, não experimentar a morte. Mas a gente está diante desse texto, onde Jesus fala: se alegre, porque muitos queriam ver o que vocês estão vendo, e muitos queriam ouvir aquilo que vocês estão ouvindo. Jesus está falando sobre o privilégio de fazer parte da missão dele. Jesus confiou uma missão à igreja, a nós enquanto corpo de Cristo. Fazer parte da missão pode exigir de nós muitas coisas. Viver o Evangelho exigirá de nós muitas coisas, mas a verdade é um grande privilégio para cada um de nós. Ele poderia usar qualquer outra pessoa,
mas Ele decidiu nos usar nesse tempo, nessa hora. E eu quero orar por homens e mulheres hoje, que entendem que querem de fato gastar a sua vida com amor e com alegria. Homens de fato que querem perder tudo, não importa o que vai perder, não importa o que vai sofrer, mas para que outros possam viver é necessário que alguém pague um preço. É necessário que eu e você se entregamos a isso. E eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você, porque eu preciso fazer essa oração hoje, todos os dias, porque todos os dias eu sou cercado também pelos desafios de viver o verdadeiro evangelho. Eu quero abrir mão, chutar o pau da barraca, como dizem, porque é difícil, não é fácil. Eu não estou falando que é fácil viver o evangelho, mas Jesus, Ele chama cada um de nós a assumirmos aqui hoje um compromisso de vivenciar o verdadeiro evangelho de Jesus, custe o que custar, seja o preço necessário que tenhamos que pagar, mas que Ele receba a recompensa, que Ele seja glorificado. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, não de maneira emocional, Pai, mas de maneira racional aqui, entendendo de que nós precisamos vivenciar um evangelho e precisamos crescer no evangelho. Estamos vivendo todos os dias. Pai, nós te pedimos, ó Deus, usa nossas vidas, olha para dentro de nós e nos ajude a revisitar o nosso coração e entender qual o preço que a gente tem pagado por amor ao evangelho de fato. O que a gente tem feito em favor do evangelho de Jesus? O que a gente tem feito para que o reino avance? O que a gente tem feito? Como a gente tem gastado a nossa vida? Será que é por só vaidade? Só para o nosso eu, para si próprio? Deus, olha para dentro do nosso coração e sinaliza aonde a gente precisa mudar, para que a gente entenda de fato o que nós precisamos fazer para gastar as nossas vidas em favor do Teu reino e em favor do Evangelho. Pai, não nos deixa chegar no final da nossa vida, olhar para trás e falar assim: eu fiz tanta coisa, mas eu não fiz nada do que o Senhor me chamou para fazer. Restabelece em nós as nossas prioridades, Jesus. Nos ajude a restabelecer essas prioridades, a olhar para dentro de nós, fazer uma autoavaliação e ver o que de fato tem sido prioridade em nossas vidas. Talvez o trabalho, a família, nós mesmos temos sido roubados da prioridade que é fazer a Tua vontade todos os dias. Pai, olha para dentro de nós e vê se as nossas paixões não têm roubado e nos tirado do foco. O nosso pecado que nos cerca todos os dias, os nossos desejos proibidos, ocultos dentro do nosso coração, tem nos tirado do foco de servir ao Senhor. Pai, nos ajuda a vivenciar um verdadeiro evangelho de Jesus aqui nessa terra. Nos ajude a gastar as nossas vidas em favor do próximo, com o objetivo de que o reino do Senhor avance, de que vidas sejam alcançadas, ó Deus. Seja na rua, na padaria que compramos pão, Deus, uma vida que glorifica ao Senhor a todo momento, Jesus. Pai, nos ajuda, porque sozinho nós não vamos conseguir, mas derrama sobre nós o poder do Teu Espírito, derrama sobre nós a autoridade do Teu Espírito, assim como o Senhor derramou sobre esses homens que o Senhor enviou autoridade para expulsar demônios, pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Mas não deixa sair dentro do nosso coração o privilégio que temos de fazer parte dessa missão, Senhor.
fazer parte daquilo que o Senhor tem escrito. O Senhor poderia ter escolhido qualquer outra pessoa com mais habilidade, com mais recursos, com mais inteligência, enfim, Senhor, com muito mais coisas do que eu, do que meus irmãos, mas o Senhor depositou sobre nós essa missão, Senhor, e nós somos privilegiados por vivenciar isso. Não nos deixe, Senhor, perder esse foco. Não nos deixe ser enganado por esse século. Não nos deixe ser enganado por esse momento em que temos vivido enquanto igreja brasileira. Mas que o Senhor nos use para a glória do Teu nome e para avanço do Teu reino. Onde quer que o Senhor nos levar, nos use, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, Pai. Agradecidos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos deu de fazer parte dessa missão, que não é minha, não é do pastor, não é do presbítero, não é do diácono, mas essa missão é do Senhor. O Senhor tem conduzido essa missão e nos dado o privilégio. Vem, faça parte. Vocês que querem, negue-se a si mesmo, carregue a sua própria cruz e siga-me, porque eu tenho chamado um povo para redimir essa nação, povos, línguas, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que toda língua confesse que não há outro Deus além de Ti. Usa a nossa vida, Senhor, para declarar aos quatro cantos. Nós cantamos Maranata, ora vem, mas o Senhor disse que enquanto todos os povos da terra não conhecessem ao Senhor, o Senhor não voltaria. Então nos usa, Senhor. Usa-nos, Deus, enquanto igreja. Usa essa igreja, Pai, para ser resposta aqui em Tubarão, na região, em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, Senhor. Levanta nessa igreja jovens, adolescentes, missionários, ó Pai, com o objetivo único de glorificar ao Senhor e alcançar os quatro cantos da terra, Senhor. Que essa igreja seja farol, seja luz, seja uma casa aos perdidos, ao órfão, à viúva, ao pobre, ao necessitado, Senhor. Deus, usa essa igreja com graça, com poder e autoridade, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Deus, crendo que o Senhor é o Deus que vai diante de nós e nos dando vitória. Em nome de Jesus nós oramos, Pai.